A partir de agora, venha aprender a cumprir o ID. Está no ar, de segunda Jesus vive. Apresentação, Temer Saad. Fala, meus amigos, tudo certo ou não? Você já agradeceu hoje? Você já agradeceu hoje, Lucas? De forma formal, eu acho que não. Preciso parar e agradecer. Boa Eu dica. estou recebendo aqui meu amigo e pastor Lucas Girardi. O Lucas que é casado com a Mônica Girardi, pai de 3 filhos, Laura, Tito e Levi, pastor lá da nossa comunidade do Evangelho Simples, 39 anos, 14 anos de casados, vai fazer 15 esse ano. 15 esse ano, cara. 15 anos de fé. De fé, 15 anos de fé. Vamos começar por 2009. esse ponto aí. Conta pra gente como é que foi isso. Cara, Tudo bem, bom dia. Que alegria estar aqui, Ou cara. é boa tarde? Eu não sei. Eu fiquei nessa boa dúvida tarde. semana passada. Helder, bom dia, boa tarde, porque já passou do meio-dia. Vamos atender todo mundo, né? Bom dia, boa tarde. É isso aí. Muito legal, uma alegria estar aqui mesmo, sabendo que é um projeto que vocês estão envolvidos e que cremos, nasceu no coração de Deus aí, muito legal, cara. E a rádio também, né? A Tati, gente boa, né? Uma vez eu vim aqui e conversei com ela. Cara, eu nasci num ambiente saudável, cristão, e eu tô só pensando aqui, eu tô compartilhando aqui o podcast, então... É difícil fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É homem, né, cara? Eu não consigo. E aí, cara, eu nasci, então, num ambiente saudável e ouvi o Evangelho, sabia o Evangelho. Olha que notícia importante, que talvez é uma coisa que vai definir a nossa conversa. Sabia o Evangelho, mas não era uma verdade para mim. Era uma história, boa história, bem embasada, mas era só outras histórias de outras pessoas. Aí em 2009, é uma frase que eu sempre falo, gosto dela, de Santo Agostinho, ele fala assim: quando o grito do Evangelho rompeu a minha surdez. Eu acho lindo isso. E aí, cara, nesse momento eu nasci de novo, que a expressão bíblica é eu nasci de novo. E aí, cara, tudo passou a ser diferente. Isso foi em 2009, dia 8 de março de 2009. E, cara, não tem a ver com estar certo, tem a ver com agora ser feito de um outro material, que é essa expressão bíblica, nascer de novo. Eu nasci da carne, aliás, você, uma belíssima carne. E aí, cara, Jesus falou para Nicodemos, falou assim: cara, todo mundo nasceu da carne, beleza, show de bola, todo mundo nasceu da carne. É necessário que você passe por uma nova experiência, é necessário que você nasça de novo. E ele mesmo não entendeu nada, né? O Nicodemos, como assim nascer de novo, sim. voltar pro ventre da minha mãe? E eu acho da hora, Jesus falou assim: mano, não, você que é chefe não sabe, você que é... Né? E aí, cara, então assim, é necessário essa experiência de nascer do Espírito. Então, quando a gente fala de nascer de novo, a gente fala dessa experiência de que era um morto espiritualmente que agora ressuscitou, ou ganhou vida. E evangelizar, que talvez seja o nosso tema, que é o que está no seu coração já queimando nesses dias, ser um evangelista. Evangelizar é compartilhar a vida, é se relacionar a ponto de essa vida acontecer. Para que nascesse os seus pequenos, você se relacionou, teve intimidade, isso aconteceu. No Evangelho eu acho que tem essa pegada também, assim, se você não se relacionar, não nasce vida. No nosso caso, a relação com Jesus vai gerar vida, mas no caso também do evangelismo, correndo o risco de exagerar na metáfora, se você não se relacionar com a pessoa, não gera vida, cara, porque você creu a partir... pouco provável que foi a partir de um panfleto. A gente ouve histórias de pessoas que creram a partir de um outdoor. Beleza, cara. Mas a grande maioria esmagadora é de relacionamento. Quando você se propõe nos seus eventos lá... Nos seus eventos não, né? Na sua vida... É um culto ao ar livre. Não, mas pondera isso, é importante também.
você é de Jesus, né? Você é de Jesus? Sim. Você nasceu de novo? Sim. Então, pronto. Agora você é feito de um... Você é um outro tipo de gente. No mundo tem a galera que veio de Adão e tem a galera que nasceu de novo e a galera de Cristo. Qualquer lugar, Temer, que você for de forma intencional viver, você vai gerar novas vidas. Sem dúvida. O projeto de Deus é esse. Então, o que você vai fazer lá na praça? Qual é o nome da praça? Lá na praça Barbosa de Oliveira. Tem reunião hoje, Helder, 18h30. Duvido, Helder, não vai? Vai. Não vai, duvido. Não vai nada. Vai toda segunda-feira. Lá na praça, conhecida como a Praça da Rodoviária Velha. Exatamente. Você vai lá e você é lá. E você é uma nova espécie vivendo na praça. Então, evangelizar é viver e manifestar Cristo, cara. Aconteceu um fato interessante semana passada. Um rapaz veio falar com a gente e disse que a gente acabou com a feirinha às segundas-feiras. Sabe o que é a feirinha? Já que você falou assim, eu imagino, cara. O tráfico de drogas. Caramba, cara, então, que legal. Diz que a gente, com a nossa reunião, interrompemos o tráfico de drogas às segundas-feiras. Que legal, cara. Então vamos fazer todo dia. Será que dá? Não. A não ser que Deus mande. Ô Lucas, eu já te conheço há um tempinho, 7, 8 anos. Para quem não sabe, já falei aqui, né, na semana passada, o pastor Eros estava aqui, pai do Lucas. O Lucas foi quem me evangelizou, de fato. Né? Eu conheci Jesus através da Fátima. Aquela irmã lá do hospital. Nos corredores da UTI. E depois eu fiz um intensivão aí com você de estudo bíblico na minha casa, né? Um grupo legal, um grupo grande. Muitos dali estão dando frutos hoje, né? A gente falou até da Carla, deve estar nos assistindo. Tá, acabou de mandar mensagem. Eu acho que a Carla em breve vai ter uma igreja lá no Canadá. Muito legal, né? A célula dela multiplicou, né? Muito da hora. Já fez uma primeira dobra. O nosso grupo já está com essa determinação aí de fazer a primeira dobra também. Então, em breve a gente vai ter um movimento de segunda em 2 locais diferentes. A gente já está se organizando para isso. E às sextas-feiras tem o movimento das clínicas de recuperação, que tem ligação direta com esse público que acaba participando das nossas reuniões. Eu tenho sido... o pessoal tem falado que as minhas pregações são as pregações da canela. Aquelas tipo Pastor Eros. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, que eu sei que é uma coisa que você gosta bastante, que é pregar sobre a graça de Jesus. E por que é que você acredita que a sua vertente de pregação vai mais nessa linha de que outros temas? Não que você não pregue sobre outros, mas eu sei que isso é uma coisa que queima mais no seu coração. Estou certo ou errado? Não, acho que você está certo, cara. Acho que você está certo e acho que é uma boa pergunta. Sem perceber, você fez uma pergunta boa. É o espírito. Não, é boa sim, cara. É o seguinte, Jesus falou que quem muito foi perdoado, muito ama. Então eu acho que é uma experiência de quanto mais você... Eu fico... É uma crise, o Temer. Eu estava esses dias falando com minha irmã e ela... muito religiosa, sabe? Assim, num nível de religião agressivo. E o tempo todo assim ponderando sobre... não é justo Deus salvar o cara diferente, não é justo... Como assim o fulano pode participar da mesa de Jesus? Não é certo isso. E é esse tipo de frase, cara, que algumas pessoas não falam, mas pensam, passa necessariamente por não acreditar que é tão ruim quanto o outro. Ou que merece mais do que o outro. Então, classificação de pecados. Total. Moralismo. Então, a graça de Jesus ela é uma convicção de que eu não sou melhor do que o cara. Talvez eu tive menos oportunidades para fazer o que o cara fez. Talvez se eu tivesse nascido naquele mesmo contexto, com aquelas mesmas influências e tudo isso. E eu sei, cara, não parece, mas eu sou um cara muito zoado. E eu sei de onde Deus me tirou, entendeu? Eu sei de todo o exercício de mim, eu me exercitei em mim mesmo muito tempo. E porque eu fiz isso, eu só colhi... É pecado. Pecado é o exercício de si, né, cara? Viver em Adão.
Total. O que eu tenho vontade de fazer, eu faço. Eu só não fiz mais errado por falta de oportunidade. Se eu tivesse tido mais oportunidades de fazer mais errado, eu teria feito. E essa consciência, que não é uma consciência religiosa, é essa que é a grande sacada. É uma convicção pelo Espírito de quem sem Jesus eu sou. Todas as vezes, cara, que as pessoas se encontraram com Jesus, a resposta foi: se afasta de mim. Isaías, quando olhou, falou assim: mano, eu sou um cara de impuros lábios. E João, lá no Apocalipse, quando olhou e teve contato com Jesus, falou: mano, eu caio de joelhos. Tomé, Pedro, todo assim, quanto mais convicção de quem Jesus é, mais exposto a Jesus a gente mais a gente fala assim: mano, eu sou outro, eu sou totalmente diferente disso, cara, não é justo eu me relacionar com você. Então, eu acho que falar muito sobre a graça está diretamente relacionado a uma consciência de que, se não fosse a graça, é natural que o religioso bem, como eu diria, bem domesticado, um religioso bem doutrinado, é natural que ele viva uma vida de menos pecados, e porque viveu menos pecados ele se sente superior aos outros. Mas o Evangelho, a Bíblia fala em Romanos que Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Então eu acho que falar muito sobre a graça tem a ver com entender a podridão que eu sou sem Jesus, tem a ver com não me sentir superior a ninguém por causa disso. E, cara, tem uma frase, eu não me lembro de quem cara, que ele fala assim: evangelizar é um faminto que encontrou comida, que sai por aí contando para os outros famintos, para os outros mendigos, aonde tem comida. Spurgeon falou isso? Obrigado, produção. Ponto aqui, falou aqui. Então, assim, eu não sei se a semântica é essa, acho que é mendigo que ele usa. É um mendigo que encontrou comida que sai por aí. Cara, é isso. Então, eu chegar e me encontrar com alguém faminto. Essa aqui é loucura, Temer. Você se encontrar com você, mendigo, satisfeito. Encontrar com outro mendigo. E ao invés de dizer onde tem comida, você falar assim: mano, você precisa trocar essa sandália sua. Ah, mano, você tá de brincadeira comigo, entendeu? Que é o que a religião faz. A religião, ao invés de falar da comida e falar onde tem para ter saciedade, vai dizer assim: não é certo você usar esse tipo de roupa, não é certo você fazer assim, fazer assado. Isso é muito cansativo, cara. E é legal porque a gente atribui a religiosidade a outras religiões. Quando, na verdade, a igreja evangélica é permeado disso, né? Maravilhoso, é isso, cara. Eu não sei você, mas eu o tempo todo luto com as minhas religiosidades. Então, é claro que eu já não faço mais, sei lá, vou inventar, eu não vou mais a pé para alguma cidade para pagar um pecado. Eu já não faço mais isso. Mas eu sinto que quando eu leio a Bíblia, Deus me ouve mais. Isso é religiosidade igual. É um mérito da mesma coisa. É um mérito com Deus. Faço um jejum e acho que agora Deus vai me ouvir mais porque eu fiz. É como se eu chegasse para Deus e assim: tem um cacife aqui, a minha oração, o meu jejum, a minha santidade. Sabe que vida de santidade, você luta para ser santo? Não, digo assim, é um esforço que você faz para fazer, ser coerente. No sentido de abandonar minhas incoerências, sim. Isso, é isso. Então, assim, é um movimento que eu faço. A imaginar... O que a religião diz? A religião diz que uma vida de santidade é uma vida de castigo. Constrói comigo se não é isso, cara. E os evangélicos também, estou falando dos evangélicos. A vida de santidade, ela é um castigo, onde eu me aplico sanções à minha vontade, para que, em fazendo isso, eu conquiste o favor de Deus, o olhar de Deus para mim. Quando, na verdade, cara, a vida de santidade é um privilégio que eu tenho. Sim. Mano, é outra concepção. Então Deus fala assim: não faça esse tipo de coisa, e me capacita a isso. E isso é o benefício. O benefício não é eu conquistar alguma coisa depois da vida de santidade. Eu falo sempre lá nas nossas reuniões no Coreto, que a gente
vai lá primeiro porque Deus mandou, né? Com a intenção de abençoá-los, mas a gente que é abençoado. E na sexta-feira de semana passada, lá na clínica administrada pelo pastor Pedro, na clínica Nova Vida, no momento lá eu ia dar uma palavra e aí senti no coração de dar uma palavra para o grupo, porque tinha bastante gente do grupo lá participando. Do grupo de vocês? E eu falei exatamente isso, exatamente isso. Eu falei assim, olha, Deus quer fazer algo primeiramente em nós. Porque a transformação, eu entendo, e isso tem sido construído na minha caminhada, que a relação com Deus ela é uma relação de mão dupla. Então, quando eu me disponibilizo a fazer algo pelo reino, Deus está fazendo algo primeiramente em mim. Maravilhoso. Porque você tem que priorizar coisas que você não priorizaria se fosse pela sua própria vontade, né? O Lucas tem um fator curioso, não sei se vocês sabem disso, acho que a maioria que está assistindo sabe. Ele tem o dia da Mônica, né? Ele tem que ter um dia para a esposa de tanta atividade que tem e acaba tomando a oportunidade dele ter um convívio maior com a própria família. E eu queria entrar nesse ponto. Como que é isso no dia a dia? Porque assim, a igreja, nós falamos aqui na semana passada, está passando por um crescimento forte, e é nítido, né? Quem está lá. Gente chegando a todo momento. Como que é administrar isso? Porque existe lá um corpo ministerial, tem outros pastores e tudo mais. Mas mais à frente mesmo da tocada ali do dia a dia é você. Como que você administra isso no dia a dia? Primeiro é colocando as coisas no lugar certo, né, cara? Assim, da ideia que a gente tem sobre cada coisa. Então, o que é evangelho e o que é instituição? É difícil de dissociar uma coisa da outra quando você fala de uma experiência. Cara, assim, é muito desonesto. Você pega o cara assim, aí você lá, você está fazendo um movimento lá na praça. Genuíno, legítimo, maravilhoso, do evangelho, igreja mesmo, pronto. Não é totalmente isento de institucionalidade, porque vocês têm um horário para começar. Vocês se juntam. Tem uma organização. Vocês juntam. Qualquer pessoa vai lá e fala. Você fala assim: não, quero conhecer o cara. Qualquer pessoa pode participar. Então eu posso começar, pegar essa camiseta e começar a usar. Não tem como proibir, mas não é isso que você gostaria. Se você pudesse, o cara vai falar em meu nome. Então tudo isso é institucionalização. Inevitável. Inevitável, cara. Então, assim, na igreja local é a mesma coisa. Agora, tem um livro, cara, que chama A Treliça e a Uva, A Treliça e a Parreira, alguma coisa assim. Ele fala assim, cara, sabe, você já foi plantação de uva? Já. Tem a treliça, tem o como é que chama? O estrado, assim, e aí a parreira ela vai crescendo, vai fazendo tudo esse ramo lá. A treliça sem a parreira não faz o menor sentido. Mas ela ajuda a organizar a parada para crescer, entendeu? Tem uma frase, acho que do Bruno, do bispo Bruno, Zé Bruno, eu acho que é dele. Ele fala assim, que o Espírito Santo vem bagunçando e a gente vem atrás tentando organizar. Eu acho muito boa, cara. Porque assim, o Espírito Santo ele faz do jeito que ele quiser, cara. Ele vai lá e faz o movimento que ele quer. Mas aí a gente quer conviver, a gente precisa viver, precisa organizar a parada. Bom, tudo isso posto, entendendo que não existe demonização na instituição, a gente vai tomando decisões para que o evangelho, para que a instituição continue sendo eficaz ao evangelho. Se um dia a gente perder, Temer, aliás, você me ajude nisso, cara. Se um dia você perceber que a nossa instituição Evangelho Simples está a serviço de nós mesmos, em si mesmados, os nossos eventos só para nós, aí, cara, a instituição está perdendo a legitimidade de ser. Tem uma frase do Luiz Hermínio, e eu converso com ele com certa frequência, eu gosto do que ele fala nesse sentido, é que existem igrejas, não é o caso da nossa, mas existem igrejas que se o Espírito vem, ele atrapalha o culto. Sim, de tão organizado que é, né?
Então, muitas igrejas não aceitam, né? Não convidam o Espírito Santo para participar da reunião, porque acreditam que vai prejudicar o formato. Né? Aquela coisa do Chaves, do Chapolin Colorado, que tava procurando, sei lá, o bandido lá, e aí o cara toca no ombro dele e fala, pera só um pouquinho. Tipo assim, não sei se você entendeu a metáfora, mas tipo assim, não é a só gente hora, fala, a gente fala que isso aqui é pro Espírito Santo. Aí ele vem e fala assim, na minha vez, não, pera só um pouquinho, deixa eu terminar aqui, que eu tenho que organizar aqui a parada. É uma loucura mesmo, mas acontece. A gente falou da questão da sua disponibilidade, né, para atender essa galera toda, mas como é que é essa relação em casa? Então, aí, cara, quando eu comecei a... Como eu me tornei integral, não sei qual é a melhor frase para isso. Deixou de ter um trabalho secular, vamos falar assim. Isso. Eu já tinha todo o meu tempo tomado. Todos os meus vácuos de tempo que não do trabalho secular já eram tomados pelo Evangelho. Aí a única possibilidade que eu tinha era como é que eu cresço mais? Só se eu não tiver mais. E aí, cara, eu fui tomado de um sentimento religioso workaholic, gospel. É agora que eu tenho isso como trabalho, né? E aí eu precisava validar, né, cara? Eu precisava me validar. A falta de consciência de identidade. Então eu precisava provar que eu estava na função e que eu era justo que eu estivesse. Também foi um trabalho de exorcizar essa religiosidade em mim também. Mas hoje, cara, a gente programa assim, tem horário, nunca são cumpridos, mas tem horário, sempre é mais, né? Mas é uma ideia, né? É uma ideia. Então eu tenho horário, eu tenho os momentos da família e tem tudo isso. E, cara, a gente é muito facinho, cara. Isso a gente se orgulha disso, sabe? Qualquer pessoa tem contato nosso, qualquer pessoa manda. Eu nunca vi ninguém tentar marcar e não conseguir, sabe? É muito, muito fácil chegar e marcar. Então, assim, isso é um orgulho para nós. E se tiver 15 mil pessoas... E aí não vai ser possível. Então a gente precisa refletir se faz sentido ter 15 mil pessoas. Não sei se eu posso falar do Helder, mas eu posso falar de mim. Eu fiz vasectomia. Por que eu fiz vasectomia? Por que eu fiz vasectomia? O Helder tem uns 7 filhos, mais ou menos. Ele tem 7. Mas eu tenho 3. Por que eu fiz vasectomia? Porque não era mais responsável. Seria irresponsável. Eu tô errado, tá? Você também tá errado. Não tá errado, não é. Que a gente acha que Deus vai mandar menos, né? Sim. Deus proveu até hoje. A pizza aumenta. Esse é o lance. O Paulo Borges fala sobre isso. A gente tem a ideia de que se era só você e a Verusca, sim. Aí tem uma pedaço de pizza, não, um tamanho de pizza. Aí agora vai ter mais gente para dividir a pizza. Não, a pizza vem maior. A gente tem um pai, né, cara? Então, assim, falta de fé. Mas tirando essa falta de fé nossa, por que a gente faz vasectomia? Porque a gente quer ser responsável. Então, a gente só quer ter os filhos que a gente consiga cuidar. Igreja é a mesma coisa, cara. Se você disser pra mim assim, mano, não dá pra cuidar de uma igreja de 5 mil pessoas, então não vamos ter uma igreja de 5 mil pessoas. Não, mas daí a gente precisa burocratizar. Não, mas daí a gente perdeu a essência de igreja. Só faz sentido ser uma igreja. Não tem problema. A família é grande, a família cresce, a gente começa a criar novos cultos para que atenda a família, mas só a família que a gente consiga dar conta. Então, assim, é essa reflexão constante. Estava vendo aqui na internet, aqui, cara, a impressão que dá é que eu tô ficando careca aqui, cara. Engraçado, né, cara? Faz um Photoshop. Estranho, aí, né, cara? Estranho, cara. Me ajuda aí. Ô, Lucas, quais que são os principais desafios na sua visão, falando de ministério? De ministério geral, assim, cara? O meu? Eu já compartilhei com você algumas dores que eu já tenho num grupo pequeno, né? Que eu imagino que as suas são maiores. Não sei. Mas falando de instituição, assim, o que você imagina? Porque não é a visão igreja grande, tá claro, né? Seu pai já falou sobre isso aqui semana passada. Sim, a questão de igreja grande, só para corroborar por conta do cuidado. Sim, o problema não é igreja grande. Não existe uma demonização de igreja grande. O problema é a igreja mal cuidada. Então, cara, existem muitas igrejas pequenas mal cuidadas. Sim. E eu preciso acreditar, eu não conheço, mas preciso acreditar que existem igrejas grandes, bem cuidadas. Grandes que eu digo assim, cara, 5 mil pessoas, né? Preciso acreditar nisso. Só uma curiosidade, para os padrões brasileiros, nós somos já uma igreja grande. 600 membros, mais ou menos? Eu acho que com mais um pouco, É que a gente tem isso de população adulta no final de semana. Sim. Mas tem aqueles adultos que se consideram da igreja e vão sempre faltando. Eu acho que uns 800 assim, é um número seguro, real.
Como é que seja 600 pessoas, cara? O que eu tava falando? É muita gente, né? É muita gente. Como cuidar, né? De futuro. Isso. Então, assim, a gente vai organizar, a família vai crescendo, você vai comprando um carro maior. Mas tem que ser família, não pode ser agregado solto, entendeu? Então o Helder ele tem um carro que cabe a família. Não sei se cabe todo mundo, mas cabe. No caso dele tem que ser 2 carros. Não, isso, mas é uma organização institucional a partir de a gente precisa de 2 carros. Aí o pai vai num, a mãe vai no outro. Porque é família. Agora, ele não tem essa responsabilidade. Não tá errado se ele precisar comprar carro para atender, sei lá, vizinho, parente, só pela. Entendeu? Não sei se estou entendendo o que eu estou falando. Estou dizendo o seguinte, cara. A gente faz os movimentos necessários para atender família com o princípio de família. Aí tá certinho. E aí não importa o tamanho da família, da igreja. Então, assim, desde que seja família. Tá no radar, então, um terceiro culto domingo, por exemplo. Tá no radar total. A gente fica refletindo o tempo todo. Aqui a gente tem uma ala da nossa como é que fala? Nosso colegiado. Liderança. Uma ala do nosso colegiado que com razão é aquele freio e tá tudo certo. Porque é pesado. Se Deus não mandasse, seria pesado a rotina. É que eu acredito que quando Deus... que tem que ser leve. Então, hoje é leve. Hoje a gente tem o culto da manhã, o culto da noite. É leve. Para quem serve uma vez. O ideal é que sirva uma vez por mês. E em servindo uma vez por mês, é um dia um pouco mais pesado mesmo. Então, assim, cara, um terceiro culto é a mesma coisa. Tem que ser leve, Deus vai mandar as pessoas. A gente, graças a Deus, Temer, tem a nossa igreja, ela é saudável nesse sentido, assim, eu me sinto... Eu tenho um ambiente seguro, eu tenho os pares, eu sei que eu posso falar com você das minhas loucuras, das minhas tentações, seja o que for. Eu sei que a maioria das igrejas não tem esse lugar. Sim. De trocar, sabe? Então... porque talvez coloque os pastores num pedestal muito alto, o que não é o foco nosso como instituição. Né? Eu vou contar... Cara, se você conhece minimamente a gente, você, meu amigo e minha amiga que está assistindo, a gente faz o exercício constante de desconstruir a ideia do homem superpoderoso. Isso joga contra... Tem uma frase de um cara que eu não posso dizer o nome, que ele diz que o evangelho ele conspira contra a instituição. Porque o tempo todo é um outro movimento. Então, assim, é muito louco isso, cara. Então, assim, a gente faz esse movimento. As pessoas queriam, Temer, as pessoas querem que você seja um super-herói. Então, é um lugar estabelecido. As pessoas querem iconizar alguém e esse alguém quer ser iconizado. Quando eu mostro as minhas limitações de púlpito, e a gente faz isso constantemente, eu conto, falo. Para mim, particularmente, eu falo muito com o Lucas sobre isso. Todas as vezes que a gente fazer o evangelho chegar de uma maneira que a outra parte entenda de forma palpável, né, de forma real, e a gente expõe as nossas fragilidades, para mim, pessoalmente, são as melhores pregações. Porque eu acredito que é na nossa fragilidade que Jesus se mostra da forma como é necessário para que a outra parte entenda. Eu digo muito isso no movimento que a gente faz às segundas-feiras, né? Sobre a experiência que eu tive com drogas, né? E eu falo para eles, olha, se eu estivesse aqui falando para vocês de abandono de um vício desse tamanho, quão difícil que eu sei que é, através do poder do evangelho, sem isso ter sido uma verdade na minha vida, você ia receber isso de uma forma diferente. Porque você ia falar, o cara vem aqui, mas o cara não sabe o que é isso e tudo mais, né? E eu acho que isso faz muito sentido em todas as áreas. Então, quando de púlpito você coloca uma fraqueza para mostrar que através do poder da palavra, né, pela eficácia do sangue, você conseguiu não só ser perdoado pelo mérito do que Jesus fez na cruz, mas porque você vive de fato em novidade de vida, a outra parte não ia receber isso de forma que ela entendesse isso na real. Né? Não é proibido, eu nunca meu pai fala que a gente é maconheiro, mas assim, nunca fui viciado, assim, sempre foi uma experiência recreativa. Então, assim, eu não sou proibido de falar sobre
com drogados. Sim. Posso falar, o evangelho, o poder do evangelho é o mesmo, tudo isso. Mas com certeza tem um tom diferente para quem foi, sem dúvida. É um lugar conhecido, né? Não, o poder está na mensagem, não no mensageiro. Não é isso que eu estou dizendo. Não, eu sei disso. Eu estou dizendo que a pessoa ela assimila diferente, porque você tem um lugar de fala. Sim. Né? É o que a gente muito faz nesse nosso movimento de rua. Eu queria entrar num assunto que é um assunto que nos bastidores se fala muito e eu queria te provocar nesse sentido. Só para terminar, você não vai esquecer a pergunta? Não. Só para terminar dizendo que, então, existe uma relação, as pessoas procuram esses líderes, eu já vi pessoas se frustrarem comigo quando eu mostro limitação, porque ela queria uma experiência distante de um super poderoso. Mas a gente faz esse movimento de se vulnerabilizar para aqueles que querem super pastores, não procure a gente. Você conhece isso, você sabe disso, você vive isso. A gente está aprendendo junto. Eu acho que a maior desonestidade é dizer assim, eu estou pronto nessa área. Assim. Inclusive a Bíblia fala que a soberba precede a queda. Então, assim, cara, o que é hipocrisia? Eu já lutei com isso, cara. Tipo assim, como é que eu vou falar uma coisa que ainda não é 100% verdade? É só não dizer que é 100% verdade. Tipo, imagina que eu tivesse um problema de fofoca, pegar um pecadinho depilado, né? Um pecadinho leve. Pega um problema de fofoca. Mas que é extremamente nocivo, né? Aí eu digo assim, eu sou o padrão sobre o que não é ser fofoqueiro. Você pode fazer isso? Pode, mas, cara, me parece arrogante, parece que não é verdade. Agora, quando eu digo assim, cara, o caminho é esse aqui, Temer, vamos junto pra lá, pronto, aí a minha incoerência, ela fica legitimada. Vamos lutar juntos pra chegar lá, né? Diga aí. Eu queria entrar nesse assunto, esse assunto é espinhoso, eu acho. Não pra você, mas pra muita gente. A gente falou agora há pouco sobre a questão da presença do Espírito, né, nos cultos. O seu pai surpreendeu semana passada aqui, na nossa conversa, dizendo que ora em línguas. Né? O que você, do ponto de vista da doutrina mesmo, acha sobre a questão dos dons do Espírito? Desenvolve um pouco isso pra gente. Para que isso fique claro, porque existe muito questionamento nesse sentido, né? Se a pessoa pode ou não orar em língua, se a pessoa pode ou não cair no poder do Espírito, e esse tipo de coisa do ponto de vista da instituição. Cara, a Bíblia ela traz algumas listas de dons. Romanos, Coríntios, alguns outros textos trazem isso. Inclusive eu nem acho que são exaustivos, eu nem acho que necessariamente todos estão lá. De repente um dia alguém vai, pelo Espírito, vai dizer que tem um dom de alguma coisa na internet. E a gente não sabe. Eu acho que o erro, Temer, e talvez a gente seja mal compreendido por causa disso, é de colocar as coisas nos lugares errados. Então, por exemplo, quando a gente fala de maturidade, a gente não está falando de dom, a gente está falando de fruto. Então, toda a questão... homens maduros são aqueles que manifestam o fruto do Espírito. Leia-se: amor, alegria, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Aquela lista lá de Gálatas 5. Então, isso é um homem maduro. As pessoas colocam a manifestação do dom como a resposta final à maturidade. Então, se eu sou muito maduro, eu vou lá e manifesto o dom. E aí dá briga. Porque aí, o cara que recebeu um dom, ele pode ser super neófito. Ele pode ser super recém-nascido na fé e ter um dom que Deus deu para a edificação da igreja. E ele começa a usar isso como argumento de que ele é superior aos outros. Isso é muito comum, eu não sei se você já viu isso, mas isso é muito comum. Então, qual é a grande questão para a gente como igreja? Colocar as coisas no lugar certo. A maturidade vai nos levar ao fruto do Espírito, manifestação do próprio Cristo. A maturidade nos leva a esse lugar. Na jornada para a maturidade, Deus dá ferramentas, que são dons. Os dons são ferramentas para o outro. O dom é sempre para o outro, inclusive. É sempre Deus me dá a cura para você, é para edificar o outro, é cura, enfim, tudo isso. Na nossa igreja, existe um sofisma para algumas pessoas que chegam, algumas pessoas que se foram,
dizendo que é um sofisma, uma mentira que as pessoas acreditam, de que de alguma forma isso pra gente é irrelevante. Não, não é. Muitas vezes no meio do louvor, eu estou tocando no louvor, por exemplo, e já aconteceu do irmão estar cheio de manifestação de dons, no caso línguas, por exemplo, e está tudo bem. É o momento para isso, está tudo certo. A gente, intencionalmente, você sabe disso, a gente para um momento para orar. E a gente escolheu não fazer isso de púlpito. A gente escolheu de forma didática não fazer isso de púlpito. Ou seja, vem aqui porque eu vou orar por você. Pode fazer isso? Pode. Mas a gente escolheu de forma litúrgica fazer quem está com dificuldade levanta a mão, o irmão do lado ora por ele aí. Porque eu preciso dizer que a oração do pastor não é mais poderosa que a oração do irmão. E exercitar isso no outro também. Exatamente. Então, nesse momento, qualquer dom pode ser manifesto. Tem espaço para isso, não tem tempo. Aliás, se a igreja estiver num bom sentido, num frisson, ninguém vai segurar a onda. Que inclusive falou assim, não, agora é hora de mudar. Não, não é porque não adianta manivela, cara. Uma coisa que a gente é contra é ficar manivelando. Cara, se eu chegar numa palestra de coach, para dizer que não é igreja, uma palestra, sei lá, botar uma música, ficar falando, agora vamos lembrar aqui das pessoas que te ofenderam. E aí, imagina se passando por essa situação de novo. É só um exemplo que eu estou usando. A gente vai gerar, técnica, né? A gente vai gerar choro, lágrima, mas isso não é a manifestação do Espírito, cara. Então, manifestação do Espírito não é quando as pessoas choram, é quando as pessoas mudam. Isso é a manifestação do Espírito. Arrependimento é só através do Espírito. Então, assim, na nossa igreja, eu acredito que nós temos uma relação saudável com tudo isso. A gente pode, em algum momento, se equivocar, é claro, a gente é humano, né, cara? A gente pode ter um tom, precisar ajustar isso. Mas, como regra, é essa relação. Então, nós cremos que não somos cessacionistas, nós cremos que os dons, eles continuam, o Espírito continua fazendo. Isso é importante, porque tem muita gente que defende que os dons cessaram em Pentecostes, né? O que não é a visão, é isso que você está dizendo. Não é a visão da instituição. Não é a visão. Nós, como igreja, nós acreditamos nisso. Acreditamos que os dons estão disponíveis. Agora, essa não é nem o nosso foco, nem a nossa bandeira. A nossa parada é outra. Tem igrejas que elas fazem questão de ser como se o fim fosse isso, entende? O fim não é o dom, o fim é o fruto. Sim. O fim... E aí, cara, parece que agora... Bom, não vou entrar na questão para não Nunca me arrependi de ter ficado quieto. Tem essa frase que eu falo assim. Não, eu quero dar um testemunho aqui meu, né? Assim, eu compartilho com o Lucas todas as minhas experiências, né? E eu nunca escutei de você, isso não existe, e fazer essa... Mas tem gente que diz que a gente acha que não existe. Não tem? E assim, eu já falei para ele, né? Eu oro muito para que a presença do Espírito seja cada vez mais constante nos nossos cultos. Maravilhoso. Porque quando você tem a oportunidade de entrar na presença do Espírito, eu posso falar com uma confissão de fé minha. Assim. O que mudou a minha perspectiva em relação ao Evangelho, que foi uma experiência em outubro do ano passado, para cá, tem sido essa comunhão maior com o Espírito. Sem dúvida. Né? Assim, você andar numa direção onde você não desvia nem para a esquerda nem para a direita, se o Espírito não mandar. Né? Então, quando a gente começou todo esse movimento na praça, por exemplo, à medida que a gente foi caminhando, o Espírito foi dando uma direção e muitas pessoas com boas ideias e bem intencionadas vinham com estratégias em relação ao que a gente estava fazendo. E eu falei, não, né? Nós vamos andar em cima do que o Espírito mandou falar. Então, para a gente mudar para cá ou para lá, ele precisa mandar. Né? E se ele não mandou, eu imagino que a gente tem que permanecer fazendo da forma como estamos fazendo. Já temos perguntas aí, Helder? Mas antes do Eduardo falar, você percebe, cara, que esse lance do Espírito, ele é irritante pro religioso. Pra gente, não vou falar pro religioso, pra gente, é irritante. Porque era muito mais fácil se fosse assim, na praça, faça isso. Tivesse escrito lá. Seria muito mais simples. Sim. Mas não, o Espírito fala assim, não. Aliás, o que você está fazendo hoje, talvez ele não queira que você faça daqui 2 semanas. É isso aí. Faça diferente. Exatamente. Porque aquele que é nascido do Espírito é como o vento, que não sabe de onde vem nem para onde vai. Então é muito... ele não vai mudar o propósito, mas o meio ele pode mudar. Sim, não. O propósito, qual é o propósito?
evangelizar. É uma família de muitos filhos. Resgatar almas, né? Mano, esse é o lance, cara. Tô ficando irritado com essa parada. Não, eu vou te explicar. Porque assim, mano, a galera acha que o negócio de Deus é culto. Não é. E o negócio de Deus é gente. Não é. Então, mano, como se tudo que a manifestação de Deus fosse preparar tudo para a semana, para que ele. Não, cara, o culto, a nossa celebração é só um detalhe, o negócio. A vida é um culto. Inclusive, quando eu abandono o pecado, quando você parou de fazer as paradas que você fazia. Culto é isso. Sim. Então, assim, cara, quando você vai pra praça, mano, a pessoa vem tá dando estratégias de eventos. E, na verdade, mano, você foi lá abraçar o cara, você foi lá pegar a doença de pele através do cara. É isso que a gente tá falando, velho. Se não viver junto. Então, evangelizar não é. E é uma coisa que eu queria. Que não vai dar tempo, não sei. Me dá uns 3 minutos depois. O que eu vou falar agora, então, para não perder. Evangelizar não é dar uma lista de verdades pro cara decorar. Sim, com certeza. Mas a galera acha isso, cara. Eu tinha um ex-pastor nosso, de uma outra denominação, que ele disse assim, como você pregar entre uma estação e outra do metrô. Então ele fala assim, faz isso, assim, assim. Eu não peguei isso, eu era moleque, mas meu pai conta. Mano, isso é doutrinar, no máximo. Isso é quase que os portugueses chegando aqui fazendo culto com os indígenas, entendeu? Cara, evangelizar é compartilhar a vida, Temer. O que mais tem mexido comigo nessa história toda, eu falei sobre isso na clínica sexta-feira passada, é ver como quando Deus promete algo em relação a uma direção que Ele teve para algo que Ele mandou você fazer, como Ele de fato cumpre, né? E isso é muito de um valor muito grande, porque eu recebi algumas determinações, né? Primeiro, para não convidar ninguém para participar do grupo, que Ele ia mandar as pessoas. E isso tem acontecido. O Helder foi enviado lá por Ele, né? Num momento que eu estava com um problema em relação à questão das mídias sociais, e naquele mesmo dia, o Helder, depois de uns 3 anos sem falar comigo, me manda uma mensagem. Não é coincidência, né? Eu até mostrei para ele a mensagem anterior. Eu falei, cara, olha isso aqui. Eu estava cobrando o cara de manhã, 10h30 da manhã, quando foi 5h30 da tarde, você me mandou mensagem. Não é obra do acaso, né? E as pessoas que vão se achegando mais próximo ao projeto, idem, porque assim, não as convidei, né? Do nosso grupo mesmo de estudo bíblico na empresa, pouca gente foi, 2 ou 3 só. Mas pessoas que disseram, vamos embora. Sim, todo mundo disse, né? Vamos embora. Mas Deus vai mandando e vai abrindo os caminhos. E aí eu estava falando para eles justamente sobre isso. Como que é precioso você estar caminhando numa direção, você sabe que tem um mar ali na frente, mas você tem a convicção de que ele vai se abrir para você passar, né? Então, é isso. Temos perguntas aí, Helder? Temos uns comentários aqui, né? Alex Fornitani, o problema não é o dom, mas o seu mau uso. A Sheila Campos, vocês são exemplos para nós. A Mônica mandou, falando aqui que a Laura Levi, o tio, está mandando um beijo pro pai. A Mônica não mandou o vídeo que eu pedi para ela, porque eles estavam doentes. Sim, não, tá tudo certo. Mas se você não tomar cuidado, vai virar o arquivo confidencial aqui nesse programa. Tinha que ter um vídeo, pelo menos. A sua mãe, Roseli, está mandando também muitas mensagens aqui, dizendo que é testemunho de como o Senhor cuida, né? Com 7 filhos, e o Lucas é o número 5. 05, A gente estava falando, né, do lance de provisão em casa, né? Que a gente estava falando junto aqui. Imagina a luta, eu não dou conta nem de 2. Lucas, não crie expectativas, nós vamos te decepcionar. É isso mesmo. Fica tranquilo, logo menos vai acontecer. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aí, Lucas, para o pessoal. Sobre tudo isso que a gente está conversando, né, Evangelho. Cara, o que a gente aprendeu no passado? Religião. Ou continua sendo ensinado, infelizmente, né, cara? Que evangelizar é chegar lá na praça e dizer assim, ó, mano, Deus está Velho Testamento com você. Deus está chateado com você. Olha, eu fui corrigido essa semana que não pode falar Velho Testamento, é Antigo Testamento. Porque o Evangelho nunca é velho. Você acredita que me mandaram essa? Eu não sei se eu devo responder isso. Não, mas é só para você ficar irritado junto comigo.
O problema, cara, é que a Bíblia fala que é velho, né? Se quiser, depois eu te passo o texto de Hebreus, ele fala velho, a velha aliança, isso é desgastada com o tempo. Aí, cara, pediu para ligar seu microfone, Helder. Agora já passou. O que eu ia te falar? O que eu tava falando? Sobre o Evangelho. Você estava falando no Antigo Testamento, é velho mesmo. Não, Deus estava no Velho Testamento com você. Não, é o seguinte, a gente aprendeu que a gente chega pro cara, o ímpio, e diz assim, cara, Deus está bravo com você, você tem uma chance de resolver seu problema agora, para que quando você for pro céu, quando você morrer, você vá pro céu. Isso é muito reducionista, cara, para não dizer até anti-evangelho. Então, infantil, né? Infantil. Então, eu primeiro que eu não vou com a mensagem, eu vou dizer assim, cara, eu vou apresentar uma pessoa. Eu não falo isso, isso aqui é Jesus, e fico com a mão no braço, não faço isso, que seria infantil também. Sim. Mas eu vim apresentar uma parada para você, é do meu jeito de olhar, eu estou olhando como ele, é o braço de Jesus, o olhar de Jesus, então eu vou apresentar uma pessoa. E, cara, eu vou lá para dizer que, assim, mano, você faz falta com a gente. Essa é a diferença, cara. Você não vai dizer assim, mano, Deus fez a gente, na eternidade, uma verdade eterna sobre você, que você é filho de Deus. Então, enquanto você não é filho, você está fazendo falta aqui com os filhos. Então, é uma inclusão, cara. Vem aqui ser com a gente. Isso é evangelizar. Nesse processo, é claro que você vai falar verdades. É claro que você vai ensinar. Você abre o púlpito lá, você ensina. Mas é mais do que isso. É muito mais do que isso. Eu quero deixar claro que nessas minhas falas finais que se você não tomar cuidado, você vai doutrinar pessoas, você vai, como meu pai gosta de dizer, maquiar uma porquinha. Você pega uma porquinha, você levasse para minha filha apaixonada por bicho. É uma transformação de fora para dentro e não o contrário. Né? Natureza, cara. Você pegar a porquinha, desenhar, passar batom nela e soltar ela vai correr pro negócio. Aí, mano, ou a gente traz essa mensagem que... E aí, bom, nesse sentido, eu, antes de 24 anos, eu era alguém que sabia muito sobre alguém, muito sobre Jesus, mas não tinha nascido de novo. Quem que é um ídolo que você tem, no bom sentido um ídolo, um ator, um cantor que você gosta? Rapaz, difícil. Sei lá, eu sei que você gosta da Anitta, né? Mas que seja um Justin Bieber que agora é crente. Você gostava do Justin Bieber. Eu sempre uso esse exemplo porque me fez entender. Não vamos falar de você, cara, de mim. Você sabe mais de mim do que os meus filhos. Eu sempre uso esse exemplo porque é muito claro. Evangelizar é essa experiência de proporcionar que nasça de novo, não é a mensagem. Então, por exemplo, você sabe mais. Você sabe do que eu gosto de comer. Aliás, faz tempo que você não faz o torresmo. Você sabe o que eu gosto de comer. Você sabe tudo isso. Os meus filhos não sabem. Você sabe o número que eu calço, você sabe tudo, você tem muitas informações sobre mim, mas quem é meu filho é o Tito Levi e a Laura. Quem começa agora a se parecer comigo cada vez mais é o Tito Levi e a Laura, começa a olhar como eu. Por quê? Porque eles são meus filhos, eles nasceram. Quem dorme agarrado comigo é o Tito Levi e a Laura. Então eles são filhos. Quando a gente fala de evangelismo, a gente está falando não de doutrinar o filho de alguém, de falar, você é filho do outro e agora eu começo a te ensinar. Não é sobre isso. O evangelismo é fazer com que a pessoa saiba uma verdade eterna sobre ela, que ela não sabia, e que por isso ela nasça de novo, e aí ela, agora que nasceu de novo, ela tem uma outra natureza. Evangelismo é isso, cara. E eu acho, cara, que a gente não pode esquecer, que é aquela provocação que eu te fiz no WhatsApp, que evangelismo, evangelizar não é só para o descrente. Eu sou um cara que tem 15 anos de fé e que eu preciso continuar ter contato com o evangelho através da sua vida, porque eu preciso continuar sendo evangelizado. É uma caminhada, né? A palavra evangelismo nem está na Bíblia, né, cara? A palavra evangelismo não está na Bíblia. Isso é uma questão nossa. Então, como é que Jesus apresentou a parada? Eu preciso do evangelho. O evangelho é para o dia que eu criei. O dia que eu criei, dia 8 de março de 2009, o evangelho foi necessário.
E hoje continua sendo necessário. Eu continuo tendo necessário contato com o Evangelho, com a graça. Ela precisa continuar me esbofeteando. A graça continua me esbofeteando. A minha velha natureza, ela continua me dando, cara, acorda pra vida, cara, que você está negociando com Deus, achando que você conquistou o favor de Deus. Então é uma jornada, para mim, evangelismo, eu sei que a gente, teologicamente, coloca o evangelismo para o descrente, mas eu queria provocar dizendo que evangelismo, ou evangelizar, melhor ainda, evangelizar deve ser para o descrente, para o crente, para o que tem mais tempo de caminhada. É necessário continuar evangelizando uns aos outros. Você precisa me evangelizar, eu preciso te evangelizar. Eu falei sobre algo na sexta-feira para o nosso grupo, que é uma sequência que eu peguei de versículos para contextualizar a progressão na caminhada de fé, né? Que todos sabemos que é uma progressão. Né? Do meu batismo para cá, eu progredi muito no entendimento do que é o Evangelho e muito mais na minha própria vida, na questão de abandono das incoerências todas. E eu acho curioso porque assim, né? Ele começa em Marcos dizendo que é para a gente amar o próximo como a si mesmo. Depois em João ele fala, ame o próximo como eu os amei. E depois ele fala, quem quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Então é uma escala progressiva, né, de caminho à semelhança dele próprio. E nesse sentido, eu queria que você finalizasse dizendo como a gente pode viver esse caminho de forma simples, que é o que o Helder colocou como tema. Como que a gente pode viver isso de forma simples, se você puder resumir isso em 3 frases. Esse processo de forma simples. Cara, o que eu tenho aprendido nos últimos anos, que é um tema caro para mim, é relacionamento. Então, se a gente tem um lugar de relacionamento, a gente vai depurar os pecados uns dos outros. Aquela provocação de Jesus, aquele confronto de Jesus, que é, primeiro você tire a viga do seu olho, né? A trave do seu olho. É aquela viga de telhado, né? O tamanho da viga, no original, é uma viga de telhado enfiada no olho. Tira a trave do seu olho para você tirar a cisco do seu irmão. Para mim, a melhor frase seria, Temer, me ajuda com a minha trave, que depois eu te ajudo com o seu cisco. É uma consciência de que, mano, eu não quero... Não, e vamos lá, né? Eu não preciso te doutrinar nesse sentido assim, eu quero resolver o seu pecadinho e tá no pecadão. Me ajuda com o meu pecadão antes, depois eu te ajudo com o seu pecadinho, entre aspas. Então, para mim, cara, a jornada simples é uma jornada cotidiana mesmo. Eu creio que a igreja é incluir pessoas na vida. Eu acho, Temer, que você está fazendo um trabalho sem menor... Não estou adorando pílula, não, assim. Um trabalho maravilhoso, muito legal, cara. Mas aonde que o evangelho vai ser pleno? No convívio. Quando você incluir esses caras na sua vida. Porque enquanto é uma experiência, eu vou lá e volto para minha casa, é maravilhoso, é bom, eu também faço isso. Eu faço isso na igreja domingo, inclusive. Eu vou lá, prego e volto para minha casa. Mas se eu chego em casa e esses caras não estão, aí é porque ainda não cheguei no jeito de Jesus. De almoçar com os caras, dormir com os caras, o que Jesus fazia. Então, eu acho que essa vida, esse evangelismo de forma simples, ele vai acontecer no cotidiano. Vamos na academia comigo? Vamos lá, vamos correr, vamos desentupir uma fossa junto. Essa é uma jornada que Jesus tem. É muito desafiador, porque naturalmente a gente quer só se relacionar com quem a gente tem afinidade. Mas Jesus falou que isso até os macumbeiros faz. Até os ateus fazem. Se relacionar com quem a gente gosta, todo mundo faz. Aí Jesus falou assim, o que eu tenho mais, assim, o passo além é você começar a incluir gente que você não gosta na sua vida. Amando essas pessoas sem gostar dessas pessoas, que é um bom tema também. Então, cara, tem só uma... Eu não sei se você queria encerrar, a gente tem 2 minutos. Temos. Tem uma questão de uma irmãzinha. Quer ler aí ou... Tá certo. Ela colocou... A Ana Beatriz Cruz. Como vencer o meu preconceito com o meu pecado? Como me reaproximar de Deus sem ter vergonha do lixo que eu sou? Você quer responder isso?
Primeiro, partir do princípio que todos fora de Jesus são lixos, né? É isso. Essa é a grande questão. Talvez, inclusive, Ana Beatriz Cruz, você esteja até mais avançada do que os religiosos, porque você... E se ela tem esse incômodo, isso já é uma direção de que, de fato, ela está entendendo o processo. Exatamente isso. Então, como vencer o preconceito com o meu pecado? Primeiro é não ser mais justo que Jesus. Porque se Jesus falou que o pecado foi resolvido, se Jesus falou que o seu pecado foi resolvido, você é mais honesto que Jesus, Ana Beatriz Cruz, que, não, Jesus falou, está falado, a verdade é essa, de que na cruz ele resolveu o seu pecado, você precisa crer naquilo que ele disse. O fato é que a graça causa isso, né? Total. A graça é tão graça, né, que as pessoas não conseguem entender a dimensão desse favor de Deus. Lucas, obrigado. Muito bom tê-lo aqui. O Lucas vai voltar outras vezes, mas aí com temas específicos, igual as palavras que de vez em quando a gente deixa lá. Amém. Tema específico. A minha esposa queria que eu provocasse você sobre Hebreus, porque você pegou uma sequência de 55 pregações. De pregações, né? E reflexões muito profundas, mas aí a gente combina. O que eu não sei, quer parar já? Não, estou preocupado só com o tempo aí, tempo de nacional, rede nacional, é muito rápido. Eu queria tem a ver com isso, cara, sobre desafiar você a entrar numa jornada com a galera sobre, você está falando de evangelismo, mas ir nos temas, cara, definir esses temas aí, uma trilha de 20 e a galera vir, voltar e construir, sabe? Eu acho que eu não consegui vender o peixe tanto bem quanto eu queria, mas assim, eu entendi. Você... Mais ensino mesmo. Você tem que ter essa jornada, evangelizar isso, cara, senão fica só... Tá acontecendo um fator interessante lá e até surpreendente, comentei até com seu pai semana passada. Muita gente acha que é um trabalho com morador de rua, porque a gente está na rua, né? E por óbvio tem muito morador de rua. E em grande parte esses moradores de rua viciados, né? Com problemas sérios aí em relação a drogas, álcool e tudo mais. Mas hoje eu diria que a proporção é 80-20. Então 80% das pessoas que frequentam não são moradores de rua. Legal. Né? E isso tem sido uma verdade e a gente fica até surpreso, né? Muita gente que sai de outros bairros e estão indo lá para ouvir a palavra e pessoas já há 5 meses e meio lá, desde a primeira reunião. Inclusive algumas dessas, o Lucas deu lá a oportunidade, a gente vai batizar na comunidade no dia 12. Já temos aí 8 nomes relacionados para isso. Pessoas que farão uma confissão pública de fé. Muito legal. Com base naquilo que estão ouvindo na praça. Acho que você fazer casado, tipo aqui na segunda-feira, você tratar o tema que você vai tratar também à noite, é muito legal, você inclui. E no futuro trazer esses caras para falar também vai ser muito legal. Muito legal. Vamos fazer isso. Gente, obrigado. Até segunda que vem. Beijo.